A gente está estudando nesse semestre, em uma das disciplinas aqui, timpanometria, reflexo acústico e emissões otoacústicas. Então, a gente está falando de análise de orelha média, análise coclear. E aqui dentro da análise da orelha média, entra a análise também da tuba auditiva, que não aparece aqui nessa nossa imagem, para a gente analisar disfunção de tuba quando na presença da queixa de plenitude auricular. Dentro desse cenário, então, o que a gente precisa saber? Que numa visão geral, as medidas de imitância acústica dentro dela tem 2 exames, a timpanometria e os reflexos acústicos. A timpanometria, ela vai avaliar única e exclusivamente orelha média. Tá normal ou não tá normal? Fim. Os reflexos acústicos, eles vão avaliar todas as estruturas envolvidas no arco reflexo. E quando a gente pensa em estruturas envolvidas no arco reflexo, vamos lá ver aquela imagem que eu uso muito sobre o que é o arco reflexo. Então, o reflexo acústico, ele está dentro de uma avaliação simples, mas na verdade ele é extremamente lindo e cheio de estruturas complexas. Então, se a gente pensar que o fone está aqui desse lado, aqui está o fone, vai passar aqui pelo conduto, orelha média, cóclea, vai subir pelo oitavo par craniano, vai cruzar aqui, ó, no complexo olivar superior, no complexo olivar superior, nos núcleos do complexo olivar superior, aqui no corpo trapezoide. E isso vai descer pelo nervo facial, aqui, ó, pelo ramo do facial. E o facial tá aqui, ó, super conectado com o músculo do estapédio. Então, quando ele contrair, essa contração aqui vai contrair o estribo, que vai contrair o sistema tímpano-auricular, e a gente vai captar isso na sonda que tá aqui do outro lado. Por isso que a gente fala e chama reflexo acústico contralateral, porque ele estimula de um lado e capta do outro. Então, aqui, ó, estimula, que aqui vai estar o fone, aqui vai estar a sonda, estimula de um lado, capta do outro. Ou depois o fone aqui, a sonda aqui, estimula de um lado, capta do outro. Então, quando a gente pensa em reflexo acústico, a gente pensa nessa complexidade toda que envolve o reflexo. Ops. Dentro disso, nessa análise de reflexo acústico, a gente está olhando, então, para a resposta sináptica neural de oitavo par craniano, de complexo olivar superior, estrutura sináptica, função sináptica de eferência do oitavo par craniano e recepção nessa orelha média. Então, obrigatoriamente, para a gente receber o reflexo acústico, a gente tem que ter curva do tipo A. Se eu não tenho curva do tipo A, eu não vou ter reflexo acústico. Eu posso até desencadear o reflexo, mas ele não vai ser captado, porque aquela orelha média não vai ter mobilidade para essa captação. Falamos de orelha média. Quando a gente fala de emissão otoacústica, a gente fala de 2 tipos de emissão otoacústica. A transiente, que é aquela que consegue diferenciar o funcionamento da cóclea em normal e alterado. Quando eu tenho emissão transiente presente, quando eu tenho resposta de emissão transiente, as células ciliadas, elas estão funcionais. Tá tudo bem lá. Eu não me preocupo com a possibilidade de uma cocleopatia subclínica ou com a possibilidade de uma perda auditiva. A emissão produto da distorção, ela é diferente. Ela pode já, a cóclea pode já ter uma alteração, ela já pode ter uma lesão e mesmo assim eu ter resposta de produto de distorção. Então, a emissão para o produto de distorção, ela complementa a transiente. Então, se eu tenho emissão transiente ausente, eu vou lá e faço a produto de distorção para eu tentar entender o tamanho, a dimensão dessa lesão coclear. Então, elas são completamente diferentes. Então, quando a gente pensa assim, eu quero usar a emissão no diagnóstico,
Eu quero saber se existe ou não a possibilidade de uma perda auditiva. Eu tenho que usar emissão transiente. Subindo nessa via auditiva, estava na orelha média, fui para a cóclea, agora eu quero ver sistema central. O PEAT, ele é dividido em 2 exames. O neurodiagnóstico, no qual eu vejo qualidade da via auditiva, eu vejo onda 1, 3 e 5, latência, interlatência, relação da onda 5-1, diferença interaural da onda 5, eu vejo sincronia, processo sináptico em nível do tronco encefálico, saindo da porção distal do nervo até chegar no tronco encefálico. Isso é uma coisa. Então eu faço neurodiagnóstico para eu saber como que esse som está subindo a partir da cóclea, que é o meu trampolim, né? A célula ciliar externa é um trampolim, 3 fileiras de CCE que passa para CCI, que passa para o nervo auditivo. Então, quando eu chego no tronco encefálico, eu quero saber a qualidade dele, se ele está mandando essa informação lá para cima. Isso é um neurodiagnóstico. Outro exame dentro do PEAT é a pesquisa de limiar. Então, eu faço a pesquisa de limiar quando eu não consigo fazer audiometria. Então, e quem eu vou fazer pesquisa de limiar? No meu bebê que falhou na TAM, na minha criança de 2 anos que não condiciona para audiometria, no meu paciente de 5 anos que é TEA e até hoje ele não fez uma avaliação auditiva, num paciente que teve acidente vascular cerebral e não condiciona para audiometria. Então, eu faço pesquisa de limiar no paciente que não faz audiometria. Se ele faz audiometria, ele vai fazer audiometria. Então, o PEAT, pesquisa de limiar ou frequência específica, que a gente procura o limiar em 500.000, 2 e 4, eu vou fazer no paciente que não consegue fazer audiometria. 4 aninhos, fez audiometria, eu sei que ele tem limiar normal, mas ele tem, por exemplo, um transtorno do som da fala, e eu quero saber a qualidade sináptica, a condução neural dentro dessa via auditiva, eu faço um neurodiagnóstico. Então, o neurodiagnóstico ele vai para um lado e a pesquisa de limiar vai para o outro. Só que toda vez que eu faço pesquisa de limiar, eu preciso fazer um neurodiagnóstico, porque eu preciso saber dessa qualidade para mensurar limiar, mas o contrário não é verdadeiro. Quando eu faço neurodiagnóstico, eu posso terminar por ali, eu falo sobre a qualidade da via e eu não preciso saber quantidade, porque eu vou fazer a audiometria no meu paciente, ele faz a audiometria. Então, hoje, na realidade atual, no que a gente vê na clínica, a gente vê muito pedido de PEAT para diferenciar possível perda auditiva do TEA. Se o paciente faz audiometria, não precisa fazer pesquisa de limiar, ele faz audiometria, você vai fazer um neurodiagnóstico. Mas é uma criança totalmente impossível de condicionar. Você vai fazer a pesquisa de limiar, mas antes você vai fazer o neurodiagnóstico. Mas como, Michele? Dormindo? Daí essa criança vai ter que dormir ou por sono natural ou por um sono induzido por uma receita médica. O médico fazendo uma prescrição de medicamento que essa criança possa dormir. Então, o PEAT tem que dormir. Então, aqui a gente tem, nas medidas de imitância, eletroacústico, emissão autoacústica, eletroacústico, PEAT eletrofisiológico. Aqui eu tô falando de condição mecânica do sistema auditivo, e aqui eu tô falando de condição neural, fisiológica desse sistema auditivo. Pronto. Daí, feito esse panorama geral, o que a gente tem que entender? Quando que eu penso em medidas de imitância, quando que eu penso em emissões, quando que eu penso em PEAT? As medidas de imitância, eu vou fazer sempre, 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 sempre. Porque as medidas de imitância, elas fazem parte do que a gente chama de avaliação audiológica básica. Então, hoje, quando a gente vai fazer um laudo audiológico, um diagnóstico audiológico, este aqui é o nosso cenário. Esse é o lugar que a gente mora, é aqui que a gente fica. Eu vou fazer áudio tonal, áudio vocal, vou fazer timpanometria e reflexo acústico. Então, as medidas de imitância acústica, eu faço quando? Eu faço sempre. Veio para avaliação audiológica básica, áudio e imitância. Então, a tímpano e o reflexo, que a gente chama de medidas de imitância acústica ou de imitanciometria, por isso que o equipamento chama imitanciômetro, a gente vai fazer sempre.
Opa, a gente vai fazer sempre aqui, sempre. Sempre, 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 sempre. As emissões otoacústicas transiente, que é aquela que diferencia a cóclea normal da não normal, eu vou fazer quando? Na TAM, na triagem auditiva neonatal, quando o bebê é sem risco. Então, a gente aprende os indicadores de risco para deficiência auditiva. IRDA, são vários IRDAs. Prematuridade, UTI, mais de 5 dias, toxoplasmose, sífilis, rubéola gestacional. Então, assim, se tem um indicador de risco, essa criança não vai mais fazer emissão autoacústica. Ela vai fazer PAT automático. E isso vocês aprendem no módulo de áudio infantil com a Profiliara, dentro do protocolo da TAM, da triagem auditiva neonatal. Mas se eu tenho um bebê sem risco, gestação perfeita, nasceu no tempo certo, Apgar ok, tudo lindo com o neném, ele vai fazer emissão autoacústica transiente na TAM, no teste da orelhinha, na triagem auditiva neonatal. Pensando nos adultos, ou em outras fases da vida, as emissões transientes elas podem ser utilizadas quando o paciente tem zumbido, para a gente entender com mais sensibilidade esse funcionamento coclear. As emissões elas mostram muito mais sobre a função da cóclea do que a ATL, elas vão muito mais lá nas células ciliadas, nas 3 fileiras, para elas dizerem estamos bem, não estamos bem. E quando a gente tem esse sujeito, esse paciente exposto a qualquer agente lesivo a essa cóclea, como, por exemplo, uma quimioterapia, que tem um agente ototóxico forte, quando o paciente trabalha no ruído, ou ele tem um outro risco químico ou biológico que pode lesionar essa cóclea. Então, quando eu quero saber a função coclear mais a fundo, a emissão transiente, ela me mostra, ela me traz isso. Ela me traz a possibilidade de investigar uma cocleopatia subclínica. O que é uma cocleopatia subclínica? Limiares normais, mas a cóclea não tá legal, ela tá subclínica, ela não apareceu no audiograma ainda. Então, aqui as emissões transiente. As emissões por produto de distorção, elas complementam a transiente. Então, eu não vou usar elas de largada. Elas complementam a transiente dentro do diagnóstico. Então, eu uso quando ela falha na TAM, complementando a transiente. Então, eu olhei para as medidas de imitância, eu olhei para as emissões otoacústicas e agora a gente vai olhar para o PEAT. Quando que eu faço o neurodiagnóstico? Quando o paciente tem baixo PRF, quando tem queixa de TEPAC, quando tem uma assimetria na perda auditiva, ou uma perda unilateral, ou uma queixa de zumbido. Essas são as aplicações clínicas que mais aparecem para a gente na nossa realidade clínica hoje aqui, na universidade. E a pesquisa do limiar, eu vou procurar na via aérea as frequências de 500 a 4.000 Hz, na via óssea 2.000 e 4.000, e eu faço pesquisa de limiar quando eu não consigo fazer audiometria no meu paciente. Aqui no neurodiagnóstico, eu vou procurar as ondas 1, 3 e 5. E aqui eu vou procurar, na pesquisa do limiar, eu vou procurar só a onda 5 e eu quero saber a última vez que ela aparece. Então, se eu comecei em 60, eu vou baixar para 50, eu vou baixar para 40, eu vou baixar para 30. A última vez que ela apareceu foi em 30. Ainda achei em 30, esse é o meu limiar. Então, eu vou fazer a mesma técnica da audiometria, descendente, ascendente. Há quem faça ascendente, começando do 30, 40, 50 e vai subindo, para eu descobrir o limiar auditivo. Então, aqui de novo, em crianças que não fazem audiometria ou qualquer paciente que não faz audiometria. Daí, aqui, então, é o nosso cenário de avaliação audiológica básica. Se eu tenho um pedido de solicito áudio, eu faço tudo isso. Solicito laudo audiológico, eu faço tudo isso. Daí vamos pensar sobre as medidas de imitância nas diferentes idades. Eu tenho um bebezinho, 10 dias, 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses. A timpanometria, ela vai ser super importante quando o bebê falhar na TAM. O bebê falhou na TAM. Eu faço timpanometria para descobrir se o problema é na orelha média ou na cóclea. E os reflexos acústicos, quando a gente consegue fazer,
eles são importantes porque a gente consegue pensar em previsão de limiar auditivo. Então, por exemplo, se a gente aprendeu que o reflexo acústico ele desencadeia de 70 a 100 dBs acima do limiar auditivo, se eu tenho um reflexo acústico desencadeado a 90 menos 70, que é o que eu preciso para desencadear esse reflexo, eu vou ter um limiar auditivo em torno de 20 dBs. Então, eu sei que 20 dBs é uma perda mínima para um bebê. Então, eu faço uma previsão de limiar e nunca um laudo audiológico, um diagnóstico audiológico. Quem vai fazer esse fechamento é o PEAT, pesquisa de limiar. Então, eles são importantes porque eles fazem essa previsibilidade. Uma coisa que a gente não falou em aula ainda sobre a timpanometria no bebê é que a gente precisa fazer com o tom teste mais agudo, com o tom teste de 1000 Hz. A gente tem no imitanciômetro das práticas que a gente fez até agora, que é o tom teste de 26 Hz. Só que tem 2 dos nossos equipamentos lá, a gente aperta um botãozinho que tá escrito criança em inglês, e ele muda o tom teste. Então, no lugar de ele vai ficar um sonzinho mais agudo, que é a frequência de 1000 Hz, que se aproxima da frequência fundamental da orelha média do bebê. Então, aumenta muito a sensibilidade da curva timpanométrica. Então, em bebês de até 6 meses, a literatura fala 4 meses, 6 meses, mas para garantir até 6 meses, a gente faz a timpanometria com um tom teste mais agudo. É a mesma técnica, eu vou extrair do imitanciômetro os mesmos valores, mas eu mudo de para apertando um botãozinho ali no imitanciômetro. Falamos dos bebês. Numa criança, no adulto, no idoso, a timpanometria, ela vai falar sobre a condição de orelha média, porque eu tenho que fazer isso casar com o meu audiograma. Se eu tenho um gap no audiograma, eu tenho que ter uma curva B ou C. Se eu tenho um sensório no audiograma, eu tenho que ter uma curva A, D, A, R. Se eu tenho limiar normal, eu posso ter uma curva B no limiar normal? Posso, porque eu tô com uma curva B bem pequenininha, eu tô com pouca secreção dentro dessa orelha média, mas eu tenho secreção lá, mas que não alterou o limiar auditivo. O que é o mais comum? Abrir um gap nas frequências graves, porque o som vai demorar para chegar mais lá no ápice da cóclea, vai gastar mais energia, vai precisar de mais intensidade. Então, a timpanometria ela vai estar lá na criança, no adulto e no idoso, porque faz parte da áudio básica, aquela nossa folhinha ali de audiometria. Os reflexos acústicos, eu amo, sou apaixonada por reflexo acústico, eu acho que é um procedimento rápido, fácil de fazer, simples, que fala um monte de coisa pra gente sobre o sistema auditivo central, mas ele nos dá uma informação rica, que é sobre a possibilidade do recrutamento e do decrutamento. A gente não falou com detalhes em aula sobre o recrutamento e o decrutamento, a gente só falou isso aqui que está aqui na tarefa, ó. Então, na tarefa, nós colocamos aqui, ó, os tipos de curvas timpanométricas. Então, a R, a D, elas têm de diferente só os volumes de orelha média, porque todos os picos eles vão estar até menos 100. A curva C, o pico deslocado para negativa, que é o padrão ouro da disfunção de tuba. E a curva B, ausência total de mobilidade do sistema, é uma curva plana, porque eu tenho secreção lá dentro da orelha média. E aqui, ó, nós colocamos sobre os reflexos acústicos. Presentes em níveis normais, é o reflexo que desencadeia de 70 a 100 dBs acima do limiar. Quando ele está diminuído, a diferença, sempre a diferença entre o limiar do reflexo e o limiar auditivo, ela é igual ou menor a 65 dBs. E isso aqui é o recrutamento, esse aqui, menor. E o decrutamento é quando esse reflexo está maior do que 100 dBs. E sempre na diferença entre o reflexo e o limiar auditivo. Aqui na tarefa tem uma ilustração. Tem um aqui embaixo com... Aqui, ó. Ó, aqui nesse caso, o que a gente tem?
A gente tem uma curva timpanométrica do tipo A. Por que, Michele, que é uma curva do tipo A? Porque eu tenho a mobilidade em 0,5 aproximadamente, com um pico perto do zero, então eu tenho uma curva do tipo A, porque eu classifiquei essa curva aqui, ó. Eu fui lá na classificação de Gerger, lá de 1970, e classifiquei essa minha curva dentro desses critérios aqui. Olá, eu me Daí, chamo Arrisson Costa e eu sou fonoaudiólogo na Clínica ProAudio de Porto Alegre. Eu estou aqui hoje para falar e compartilhar um pouco com você sobre a importância de realizar exame auditivo anual, a avaliação audiológica básica mesmo. Bem, aqui na ProAudio nós temos como rotina, toda vez que a gente recebe um paciente, esse paciente é indicado para o uso de prótese auditiva, ele passa por um processo de adaptação inicial com o teste do aparelho auditivo, em alguns casos, o retorno desse teste, a aquisição do aparelho, a primeira revisão, onde a gente faz algumas avaliações, como ganho de inserção, ganho funcional, que mede a qualidade do aparelho para o paciente e o quanto ele está sendo beneficiado dessa programação, desse ajuste. Depois que ele passa por esse processo inicial de adaptação, em alguns casos o paciente acaba nem voltando mais na clínica. Só que isso não é bom para o paciente e para nós também não, porque a gente acaba não sabendo como que está essa regulagem, se teve alguma alteração. Então, a nossa rotina clínica aqui diária é de sempre manter contato com esse paciente e convidar ele, né, na verdade, convocar ele para que, no mínimo uma vez ao ano, ele venha até a clínica para fazer essa avaliação audiológica básica, o exame de audiometria mesmo, em alguns casos até o ganho funcional mesmo na avaliação anual, para saber o quanto o aparelho auditivo está beneficiando. Como nós sabemos, existem vários tipos de perda auditiva, e em alguns casos essa perda pode ser progressiva, ou por conta de alguma variável de saúde do paciente, ela pode piorar com o passar do tempo. Então a gente precisa ter esse controle anual para beneficiar o paciente, para que a gente consiga manter uma boa programação do aparelho auditivo, ou inclusive do implante coclear também, o implante também precisa passar por essas revisões anuais. Então esse é um dos principais motivos pelo qual a gente sempre combina com o paciente, sempre incentiva e aconselha para que ele venha, no mínimo, uma vez ao ano, refazer os exames audiológicos. E também, de forma importante, a gente fazer a meatoscopia e avaliar se o conduto dele está saudável, se teve acúmulo de cera, se precisa remover cera, se precisa fazer alguma manutenção no aparelho auditivo. Então, esses são alguns dos motivos pelos quais a gente acha super importante que o paciente retorne à clínica para avaliações anuais. aqui, a gente tem orelha média em 0,5 aproximadamente, 0,5 aproximadamente. Aqui deu uma deslocadinha, mas ela ainda tá dentro do menos 100, ó. Não tá mais negativo do que menos 100, e aqui tá bem pertinho do zero. Então, de novo, eu tenho duas curvas do tipo A. Quando a gente fala em reflexo acústico, esse aqui é o reflexo contra da direita e esse aqui é o reflexo contra da esquerda. Então, aqui onde tá meu mouse, ó, o paciente tá assim, ó, fone na direita, sonda na esquerda. Tô estimulando a orelha direita. E o contra da esquerda, o paciente tá assim, ó, fone na esquerda, sonda na direita. Aí tá escrito aqui, ó, sonda na direita, sonda na esquerda. Então, não tem como errar. Sonda, aqui onde está meu mouse, sonda na esquerda, fone da direita. Quando eu digo contra da direita, eu estou estimulando ela e captando contralateralmente. Esse aqui é o valor do reflexo, ó. E esse aqui é o valor do limiar auditivo da pessoa, que a gente captou lá na audiometria. A diferença entre o reflexo e o limiar é 70. 85 menos 15, 85 menos 5, 85 menos 5, 75 menos 5. Dá esses valores aqui. Então, a gente acabou de ler ali em cima que reflexos desencadeados 70 a 100 dBs acima do limiar, eles são normais. Então, aqui, ó, essa diferença, ela não me mostra nem recrutamento e nem decrutamento.
Ela me mostra um arco reflexo dentro da normalidade. Então, eu falei aqui, ó, nos slides, que pode me falar sobre recrutamento e decrutamento, mas também pode me falar que tá tudo normal. Aqui, neste outro caso, eu tenho, ó, 0,5 de orelha média, pressão normal, de novo, 2 curvas do tipo A. Da onde tu tirou isso, Michele? Lá da classificação de Jerger e Jerger, que nunca mais mudou depois de 1970. Aqui estão os reflexos acústicos, ó. Então, eu tenho limiares auditivos maravilhosos, 10, 0, 5, 0, 5, 5, 5, 5. Então, aqui eu tô falando de pacientes que fazem audiometria, porque eu tenho os limiares auditivos deles. Então, eu não tive reflexo, aqui ó, foi ausente e foi ausente. E nas duas frequências que eu tive reflexo, eles estão normais, 70 a 100 dB acima do limiar auditivo, tá tudo bem. Só que tem duas frequências que não tiveram reflexo. E não tiveram por quê? Será que é uma questão no oitavo par craniano? Será que é o complexo olivar superior que não desencadeou a resposta? É alguém por ali, porque eu tenho limiar para desencadear o reflexo, 0 e 5, e eu tenho orelha média contralateral aqui, ó, a orelha média da orelha direita, tá normal para receber esse reflexo. Então, quando eu não tenho reflexo acústico, eu tenho que levar minha cabeça lá para dentro do arco reflexo e pensar, tá, onde está o problema? Eu vou juntar com a história clínica. Aí o paciente me diz, eu tenho dificuldade de reconhecer a fala, eu tenho dificuldade no ruído, eu peço para as pessoas repetirem, eu não consigo ouvir áudio no WhatsApp no 2.0, no 1.5, tenho que ouvir devagar e repetir várias vezes, porque eu me perco no meio da informação. Então, tudo isso pode ser queixa de processamento auditivo. E o reflexo acústico já está nos dando um sinal aí de alguma questão central sináptica que pode estar falhando. Do outro lado, ó, aqui, quando eu contra da esquerda e a sonda na direita, a gente tem 3 reflexos normais e um reflexo aumentado. Esse aqui é o tal do decrutamento. Decrutamento demorou. Decrutamento devagar. Eu estou falando de um limiar em 5 dB, que precisou de 110 dB para desencadear o reflexo. Então, a diferença entre o reflexo e o limiar auditivo foi de 105 dB. Daí, se a gente voltar lá para a nossa tabelinha dos reflexos acústicos, ó, quando a diferença é maior do que 100, no caso lá o 105, ele é um reflexo presente e aumentado. Aumentado porque ele demorou para acontecer. E daí demorou decrutamento. Então, aqui, quando a gente pensa no laudo das medidas de imitância, eu tenho a presença de decrutamento. Aqui, reflexos parcialmente presentes e aqui, reflexos presentes com decrutamento. O que a gente tem aqui, ó? Aqui, o que eu coloquei para vocês, ó? Que o reflexo acústico, ele pode fazer uma previsão de limiar auditivo. Então, vamos pensar numa criança, quer ver? Eu acho que até tem um exemplo mais aqui para frente, ó. Aqui, ó, uma criança de 2 aninhos com investigação para TEA, tá fazendo investigação de TEA, não verbal, e ela não condicionou para audiometria lúdica. Vocês tentaram de tudo, todas as brincadeiras, galinha, comida para passarinho, tudo. Tô brilhando. Não condicionou. Ela tem uma timpanometria do tipo A, então eu não tenho alteração de orelha média. O reflexo acústico, ele está em 90 dB. A emissão autoacústica, ela está presente. Então, se eu tenho um reflexo acústico em 90 dB, se desencadeia 70 dB acima, eu posso prever, eu posso pensar que o meu limiar auditivo ali está perto do 20. Como assim, prof? 90 menos 70, 20. Se eu tenho emissão transiente presente, eu tenho nesta condição, eu tenho uma normalidade de orelha média e função coclear normal. Eu descarto a presença de perda auditiva aqui. Eu descarto a presença de perda auditiva. Vindo aqui para os nossos exercícios, aqui, ó, a gente tem uma curva timpanométrica do tipo A, tá? E aqui, ó, reflexo em 90, 90, 100 e 110.
Então, vamos pensar que eu não sei os limiares auditivos desse paciente, porque eu não consegui fazer a audiometria, porque eu estou pensando nessa criança de 2 anos aqui, que está em investigação para TEA. Se eu tenho reflexo em 90, 90, 100 e 110, como que eu faço a previsibilidade do limiar auditivo? Como que eu penso nesse limiar auditivo? 90 menos 70, 90 menos 70, 100 menos 70, 110 menos 70. Então, eu penso que esses limiares estão por aí, eles podem ser melhores, porque eu falei que o reflexo desencadeia de 70 a 100 dBs acima do limiar. Então, eles podem ser melhores do que isso. Então, é por isso que eu consigo, pelo reflexo acústico, fazer essa questão da previsibilidade aqui dos limiares auditivos. Então, pensando em bebê, pensando dentro do diagnóstico audiológico, eu tenho um bebê de 20 dias. Ele falhou na TAM, falhou no reteste. Eu faço uma curva timpanométrica, acho uma curva do tipo B. Eu vou pedir para ele ir para o otorrino. Ele vai fazer o tratamento, o otorrino vai avaliar, ele vai voltar para a gente fazer o diagnóstico audiológico. Para fazer o diagnóstico audiológico, eu preciso de emissão otoacústica, PEAT neurodiagnóstico e pesquisa de limiar, depois que ele tratar a curva B. Então, aqui a falha nas emissões é culpa da alteração de orelha média. Ele falhou por alteração de orelha média. Já do lado de cá, eu tenho a mesma condição, só que tem uma curva do tipo A. Eu vou pedir otorrino de todo modo, porque eu preciso que essa criança seja avaliada pelo médico, mas para fazer o diagnóstico, emissões, PEAT neurodiagnóstico e pesquisa de limiar, eu já sei que aqui eu tenho uma probabilidade de perda auditiva. Então, ele falhou por alteração de orelha interna, de célula ciliada externa. Ele não falhou por alteração da orelha média. Aqui eu tenho uma curva A, aqui eu tenho uma curva B. Então, são condições completamente diferentes. Por isso que a análise da orelha média ela é fundamental. Daí aqui foi o que eu mostrei antes. Só que daí, se essa situação mudar, vamos pensar que a curva continua do tipo A, só que esses reflexos acústicos foram desencadeados a 120 dBs. E a emissão autoacústica transiente, ela está ausente. Então, aqui eu tenho normalidade da orelha média, eu não tenho infecção, não tenho otite, não tenho nada, mas eu já tenho uma possibilidade de perda auditiva. Eu tenho uma função coclear alterada, eu tenho uma perda auditiva. Então, daqui eu tenho que seguir o meu diagnóstico para descobrir o grau dessa perda auditiva. E como eu estou falando de uma criança que não condiciona para audiometria, eu vou precisar do PEAT neurodiagnóstico. Olá, eu me chamo Arrisson Costa e eu sou fonoaudiólogo na Clínica ProAudio de Porto Alegre. Eu estou aqui hoje para falar e compartilhar um pouco com você sobre a importância de realizar exame auditivo anual, a avaliação audiológica básica mesmo. Bem, aqui na ProAudio nós temos como rotina, toda vez que a gente recebe um paciente, esse paciente é indicado para o uso de prótese auditiva, ele passa por um processo de adaptação inicial com o teste do aparelho auditivo, em alguns casos, o retorno desse teste, a aquisição do aparelho, a primeira revisão, onde a gente faz algumas avaliações, como ganho de inserção, ganho funcional, que mede a qualidade do aparelho para o paciente e o quanto ele está sendo beneficiado dessa programação, desse ajuste. Depois que ele passa por esse processo inicial de adaptação, em alguns casos o paciente acaba nem voltando mais na clínica. Só que isso não é bom para o paciente e para nós também não, porque a gente acaba não sabendo como que está essa regulagem, se teve alguma alteração. Então, a nossa rotina clínica aqui diária é de sempre manter contato com esse paciente e convidar ele, né, na verdade, convocar ele para que, no mínimo uma vez ao ano, ele venha até a clínica para fazer essa avaliação audiológica básica, o exame de audiometria mesmo, em alguns casos até o ganho funcional mesmo na avaliação anual, para saber o quanto o aparelho auditivo está beneficiando. Como nós sabemos, existem vários tipos de perda auditiva, e em alguns casos essa perda pode ser progressiva, ou por conta de alguma variável de saúde do paciente,
ela pode piorar com o passar do tempo. Então, a gente precisa ter esse controle anual para beneficiar o paciente, para que a gente consiga manter uma boa programação do aparelho auditivo, ou inclusive do implante coclear também. O implante também precisa passar por essas revisões anuais. Então, esse é um dos principais motivos pelo qual a gente sempre combina com o paciente, sempre incentiva e aconselha para que ele venha, no mínimo, uma vez ao ano, refazer os exames audiológicos. E também, de forma importante, a gente fazer a meatoscopia e avaliar se o conduto dele está saudável, se teve acúmulo de cera, se precisa remover cera, se precisa fazer alguma manutenção no aparelho auditivo. Então, esses são alguns dos motivos pelos quais a gente acha super importante que o paciente retorne à clínica para avaliações anuais. Gente, então, para finalizar, a gente fez aqui uma visualização de possibilidades, falando da avaliação de orelha média, timpanometria, cóclea, emissões otoacústicas transiente, e falamos um pouquinho do reflexo acústico no arco reflexo, que a gente não consegue visualizar tanto nessa imagem. E a gente sempre precisa considerar que quando a gente pensa em diagnóstico audiológico, principalmente na população infantil, se eu não consigo fazer audiometria, eu não consigo condicionar, eu vou precisar usar todos os procedimentos que não dependem da resposta da criança, que são eletroacústicos, medidas de imitância e emissões otoacústicas, e eletrofisiológico, o potencial de tronco encefálico. Acho que por hoje é isso, então. Beijo.